dando continuidade do assunto de fundações rasas, eu vou falar de alguns elementos que formam a mesoestrutura e que servem para auxiliar na distribuição de cargas das fundações, como também tem algumas outras funções bem importantes para a construção. Então, aqui, né, mostra o exemplo da cinta de amarração, que é também chamada de viga baldrame. Por quê? Porque é uma estrutura de concreto armado, produzida através de um bloco canaleta, e você pode colocar as barras corridas dentro desse bloco, depois concretar, ou você pode produzir vigas, né, e distribuir as vigas acima da alvenaria de embasamento das suas fundações. Como o próprio nome diz, essa cinta serve para fazer uma amarração de todas as fundações. Então, isso vai promover o enrijecimento das fundações, vai distribuir melhor os esforços e, assim, vai reduzir recalques diferenciais de uma fundação, de pontos isolados de uma fundação para outra. Além disso, ela vai solidarizar melhor a fundação e também vai absorver alguns esforços não previstos, como suportar pequenos recalques também. Nós vimos aqui, ó, a imagem da cinta de amarração em toda a construção e os blocos, canaleta, né, posicionados para receber a concretagem. Abaixo vocês veem que ela já está pronta e impermeabilizada. Essa impermeabilização ela deve ser promovida na parte superior, completamente, né, a face superior dessa cinta, e também abranger as laterais da cinta e penetrar ainda no solo. Para que serve essa impermeabilização? Ela é muito importante de ser feita antes de começar a elevação da alvenaria, para impedir a ascensão por capilaridade da água e assim evitar que a umidade traga patologias na construção, como por exemplo na alvenaria, no reboco, na pintura, e assim via a deteriorar, né, a construção com o tempo. Agora, né, a gente observa aqui uma ilustração do baldrame. Vocês observam aqui, ó, esse baldrame, ele seria um embasamento da construção. Tem várias finalidades importantes, entre elas seria a de regularizar o nível de pontos diferentes do terreno. A alvenaria de elevação, ela deve iniciar a partir de pontos nivelados. Todos os pontos devem estar nivelados. E quem vai promover isso é essa alvenaria de embasamento. Vocês observam aqui, nesse desenho, a representação de uma edificação em que as fundações do tipo sapata, por exemplo, sapata corrida, que está mostrando aí, elas estão localizadas em uma cota de assentamento diferentes. Cada uma numa cota de assentamento diferente. E para realizar esse nivelamento, foi usado a alvenaria de embasamento, certo? Porque a cinta de amarração, ela tem a mesma espessura e a mesma altura ao longo da construção, mas a alvenaria de embasamento, ela pode ter essa altura modificada. Mas a espessura da alvenaria de embasamento é a mesma espessura da cinta. E a espessura das duas é maior do que a espessura das paredes, como vocês observam aí na imagem e na seta azul, né, apontando para a alvenaria de embasamento. Abaixo da alvenaria de embasamento, vocês observam 6 fiadas, por exemplo, aqui nessa representação, 6 fiadas de tijolo cerâmico. É o tipo de fundação que foi utilizada nessa situação aí, né, nessa obra. Então, a alvenaria de embasamento, vocês estão vendo que ela está acima do nível do terreno e outra parte dela está enterrada. Isso vai garantir que o solo do terreno não entre em contato com a alvenaria de tijolos, né? A alvenaria. Além dessa finalidade, a alvenaria de embasamento também vai servir para passagem de tubulações de forma a não prejudicar as fundações. Porque aí você vai realizar o furo nessa alvenaria de embasamento para poder atravessar as tubulações de esgoto e assim não precisar furar a própria fundação. Então você não traz prejuízos de transferência de esforços, de resistência da fundação. Então, nós sabemos que existem algumas áreas
da construção que são mais baixas, o piso mais baixo do que outros. Por exemplo, o piso do banheiro é mais baixo que o piso do quarto, do corredor. O piso da cozinha é mais baixo que o piso do corredor. Da área de serviço também é mais baixo, né? O piso das áreas molhadas, no geral, tem que ficar mais baixo. E aí, a alvenaria de embasamento, ela vai servir nessa parte, no momento em que você for realizar o aterro dessas áreas. E aí ela vai realizar a contenção lateral e vai permitir que áreas não venham a se misturar com outras áreas. E que assim o nível de cada uma delas se mantenha íntegro, certo? Outra coisa é que a alvenaria de embasamento também vai receber a impermeabilização. Ela começa na cinta de amarração, mas ela continua pela lateral da alvenaria de embasamento até a parte que penetra no solo, para que não haja, né, ascensão da água. Para finalizar essa parte de viga, baldrame e baldrame, gostaria de fazer um resumo. A viga baldrame se trata de uma estrutura de concreto armado que serve como cinta de amarração da estrutura de fundações. É um elemento obrigatório no caso de blocos de fundação isolados ou corridos. E no caso de sapatas isoladas, a gente tem que observar o fato de que se for utilizada a cinta de concreto armado e amarração, a viga baldrame, vai promover um enrijecimento da estrutura de fundações, o que vai promover uma uniformização de recalques e de esforços, né? Então, vai alterar a distribuição de esforço das sapatas, o que vai afetar o dimensionamento. E com relação ao baldrame, é um elemento obrigatório no caso de bloco isolado, bloco corrido, e no caso de sapatas isoladas e sapatas corridas também. O baldrame, ele é construído abaixo da alvenaria, é feita a impermeabilização do baldrame para que assim sirva tanto de absorção de esforços, né, absorver os esforços da alvenaria. A alvenaria não vai ficar diretamente em contato com o solo, não pode fazer isso. Então, a alvenaria de embasamento vai servir como uma fundação das paredes, certo? Para receber a baixa carga das paredes e também para regularizar o terreno e impermeabilizar, né, evitar que a umidade do solo ascenda para a alvenaria de elevação, tá bom? Então, gostaria de finalizar para que vocês entendam a correta aplicação desses elementos. Até a próxima aula.